Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a vida e a causa de Dom António, prior do Crato, aquele que, a quando do final da dinastia de Avis, apresentou-se como pretendente ao trono de Portugal, tornando-se, pois, um opositor da candidatura de Filipe II de Espanha, que viria a ser Filipe I de Portugal. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Filho natural do infante Dom Luís e de Violante Gomes, alcunhada de a Pelicana, António, prior do Crato, inspirou-se certamente no exemplo do seu antepassado Dom João, mestre da Ordem de Avis, também ele filho natural, e que viria a ser o fundador da dinastia de Avis, com o nome de Dom João I. Porém, desta vez a história não se repetiu, fundamentalmente porque os contextos eram substancialmente diferentes. Em 1580, Espanha era a grande potência do Ocidente cristão, enquanto que, em 1383, Castela era um reino que vinha de anos de crise e tinha um poderio semelhante a Portugal. Antes de enquadrar a vida e a causa de Dom António, prior do Crato, creio que se justifica dedicar uns breves parágrafos a seus pais, sobretudo ao infante Dom Luís, duque de Beja. Este infante, nascido em 1506, era o segundo varão dos muitos filhos do rei Dom Manuel I e de sua segunda mulher, a rainha Dona Maria de Aragão e Castela. Durante 5 anos, de 1521 a 1526, ano do nascimento do primeiro filho do seu irmão, o rei Dom João III, o infante Dom Luís foi o herdeiro do trono. Ao que parece, as suas qualidades intelectuais e humanas terão despertado a inveja do rei seu irmão, o que condicionou parte dos seus planos, como, por exemplo, a passagem ao Estado da Índia. Tal como os seus irmãos, o infante Dom Luís teve uma educação humanista, tendo estudado com Pedro Nunes, fundamentalmente filosofia, aritmética, geometria e astronomia. Este infante gostava da obra de Gil Vicente e foi protetor de Damião de Góis, que começou a ter problemas com a Inquisição precisamente depois da sua morte. Dom Luís, duque de Beja, que era também prior do Crato, nunca se casou, pelo menos de forma pública. Note-se que, a fazê-lo, teria de obter antes a dispensa dos seus votos eclesiásticos. Tal não impediu que os embaixadores portugueses avançassem nas conversações para o seu noivado. Falou-se de Maria de Inglaterra, filha de Henrique VIII, e também da filha do rei polaco Sigismundo I, o que faria o infante Dom Luís candidato ao trono polaco-lituano. O imperador Carlos V, que era seu cunhado e por quem combateu na Batalha de Tunes de 1535, terá pensado em fazê-lo duque de Milão, lugar vago após a morte de Francesco Sforza. O projeto não terá ido adiante por oposição de Francisco I de França, que rivalizava com Carlos V pela influência no espaço italiano. Nenhum dos projetos de casamento do infante Dom Luís foi para a frente, pelo que este permaneceu solteiro, residindo a maior parte do ano entre Benevento e Salvaterra, no convento de Nossa Senhora da Piedade, que tinha fundado. Anos mais tarde, o seu filho Dom António, prior do Crato, nascido em 1531, alegou que o infante seu pai se tinha casado secretamente com sua mãe, Violante Gomes. Não me parece verosímil, não só pela singularidade da união, ao tempo bastante desigual, como também porque o infante Dom Luís foi, como já referido,
frequentemente falado como possível noivo de várias princesas europeias. De sua mãe, sabe-se apenas que se chamava Violante Gomes. Diz que era cristã nova, facto que, mais tarde, levou esta comunidade a apoiar a causa de Dom António, prior do Crato. Dom João de Castro, colega de estudos do infante Dom Luís, escreveu que Violante Gomes era dama humilde de nascimento, mas de rara beleza, e que morreu professa no mosteiro de Almoster. Passemos agora ao convidado principal do programa de hoje, Dom António, prior do Crato. Como já referido, este nasceu em 1531. A sua educação foi primeiro confiada aos frades do mosteiro de Santa Marinha da Costa, perto de Guimarães. Aos 17 anos, ingressou no convento de Santa Cruz de Coimbra e licenciou-se em Artes em Coimbra. Também terá recebido lições de teologia de Frei Bartolomeu dos Mártires, isto durante os primórdios da Universidade de Évora. Provavelmente no princípio da década de 1560, entrou para a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, ou Ordem de Malta, que, em Portugal, era governada por seu pai, o infante Dom Luís. Recebeu então ordens de diácono, recusando, porém, tomar as de presbítero. Datam desta altura as divergências com seu tio, o cardeal Dom Henrique, então regente do reino, que pretendia que Dom António tomasse ordens maiores e seguisse a vida religiosa. A recusa deste levou à sua suspensão como prior do Crato, o que aconteceu em 1565. Após a sua suspensão como prior do Crato, Dom António dedicou-se à vida secular. Em 1574, foi nomeado por Dom Sebastião para governador da Praça de Tânger e, em 1578, acompanhou o rei até Alcácer Quibir, em cuja batalha foi feito prisioneiro. Libertado no ano seguinte, regressou ao reino, onde reclamou o trono, então ocupado pelo cardeal-rei Dom Henrique. De facto, caso fosse legítimo, Dom António teria precedência sobre o cardeal Dom Henrique, pois o seu pai, o infante Dom Luís, era mais velho que o então cardeal-rei. Este reagiu à pretensão do sobrinho por carta régia de 23 de novembro de 1579, que ordenou o confisco dos seus bens e a sua expulsão do reino. Dom António voltou a reclamar o trono após a morte do cardeal-rei Dom Henrique, em janeiro de 1580. Provavelmente, Dom António sabia das suas fracas hipóteses e a reclamação serviria sobretudo para negociar com Filipe II. O antigo prior do Crato terá então proposto a Filipe II ficar como governador de Portugal e ser reconhecido como príncipe. Contudo, Filipe II ofereceu-lhe apenas o título de duque e uma pensão vitalícia, isto com a condição de não se casar. Dom António não aceitou a proposta de seu primo Filipe II. Apoiado pela comunidade cristã nova e por alguns fidalgos, como o conde de Vimioso, Dom António foi aclamado rei em Santarém a 24 de julho de 1580, aclamação a que aderiram as cidades de Lisboa e Setúbal. No entanto, Dom António, se bem que popular, nunca conseguiu a adesão das populações. Para fazer face ao poderio de Filipe II e a uma mais que provável invasão do reino, Dom António foi obrigado a lançar impostos e a cunhar má moeda, o que lhe valeu a animosidade popular. A 25 de agosto de 1580, as forças leais a Dom António, cerca de 10 mil homens, bateram-se contra os 20 mil homens enviados para Portugal por Filipe II e comandados pelo Duque de Alba. A chamada Batalha de Alcântara, às portas de Lisboa, no qual Dom António foi ferido, não durou mais de meia hora e acabou com a vitória completa das forças do Duque de Alba. Depois da batalha, Dom António fugiu para o norte, onde andou escondido até maio de 1581. Filipe II ofereceu então 80 mil ducados a quem desse conta do seu paradeiro, o que ninguém fez. No fim da primavera de 1581, Dom António partiu para a França e Inglaterra à procura de apoio. No ano seguinte, conseguiu partir com uma pequena força de aventureiros para a Ilha Terceira, onde foi aclamado rei. Também, tal foi sol de pouca dura. A 27 de julho de 1582, a armada do Marquês de Santa Cruz, vencedor da Batalha do Lepanto, desbaratou ao largo de Vila Franca do Campo as forças leais a Dom António
e, no ano seguinte, as forças de Filipe II tomaram definitivamente as ilhas de Angra e Terceira. Para Dom António, seguiram-se anos de vida errante entre França e Inglaterra, fase em que passou por doenças e provações. Então, teve comportamento digno, pois rejeitou as propostas de Filipe II para lhe pagar as dívidas e conceder uma pensão, isto em troca da desistência dos seus pretensos direitos ao trono. Em 1589, portanto já depois da derrota da Invencível Armada, Dom António integrou uma expedição comandada por Sir Francis Drake, que assolou o litoral português. Contudo, com o passar dos anos, por ser esta uma altura em que Espanha estava sólida, ao contrário de França e Inglaterra, a causa de Dom António perdeu-se nas brumas da memória. Este candidato ao trono português, que sonhara reescrever a história do seu antepassado Dom João, mestre de Avis, rei Dom João I a partir de 1385, morreu em Paris no ano de 1595, onde vivia discretamente de uma pensão concedida por Henrique IV de França. Deixou vários filhos ilegítimos que também não regressaram a Portugal. Foi depois sepultado no convento dos franciscanos em Paris, mas parece que terá pedido para que os seus restos mortais fossem trasladados para Portugal, mais concretamente para o convento de São Francisco em Alenquer, o que não se concretizou. No final deste introito, fica, pois, a pergunta: será que Dom António, prior do Crato, tinha direito ao trono de Portugal? Para começo de conversa, adiante desde já que parece-me que não. À época, o princípio de rei morto, rei posto, só era válido no caso da existência de um herdeiro do trono reconhecido como tal. Nos casos de quebra da linha de sucessão, ou mesmo de dúvida, e não existindo uma regra escrita, as atas das Cortes de Lamego eram apócrifas e na altura nem sequer eram conhecidas, aplicava-se o direito consuetudinário, que nestes casos apontava para a convocação de cortes, tal como aconteceu, por exemplo, em 1385. Paradoxalmente, caso tivesse direito à sucessão, Dom António seria o herdeiro de Dom Sebastião e não do cardeal-rei Dom Henrique. No entanto, nunca foi reconhecido como tal, nem na década de 1560, quando foi excluído da regência, nem durante o reinado de Dom Sebastião, onde nunca foi encarado como herdeiro do trono. O pretenso casamento dos seus pais nunca terá existido e, mesmo que tivesse acontecido, o mais provável é que o infante Dom Luís tivesse de renunciar aos seus direitos ao trono, tal a desigualdade de condição dos noivos, o que então era relevante. A causa de Dom António foi assim, sobretudo, uma tentativa quixotesca de repetir a história, que animou por alguns anos a comunidade cristã nova e os nostálgicos da dinastia de Avis. Henrique, parece que foi assim. Há aqui muitas interrogações, até porque há poucas fontes escritas. Não há o assento de casamento dos pais, nem qualquer comprovativo, e tudo aqui é no condicional. Terá pedido, terá dito. Qual é que achas que foi a importância desta figura? A importância sobretudo simbólica. Sim, é uma figura um bocadinho quixotesca, digamos, porque ele tentou, de facto, como tu disseste, retomar um bocado o exemplo do Dom João I, que era mestre de Avis, também lá está, também era mestre de uma ordem religiosa. Tal como ele, e também era filho bastardo, ou aliás, descendente, por via bastarda do Dom Pedro. Era filho mesmo? Era filho de Dom Pedro, mestre de Avis era filho de Dom Pedro. Era filho de Dom Pedro, mas filho natural, filho exato, bastardo, exato. Digamos. Portanto, tinha uma situação relativamente semelhante, comparável. Agora, há uma coisa que tu dizes que nem toda a gente concorda, é que não há nenhum reconhecimento do casamento dos pais, ou seja, do infante com a tal pelicana Violante Gomes, porque, de acordo, eu estou a citar o Dicionário de História de Portugal, coordenado por Joel Serrão. Uma fonte muito credível. Um artigo de Joaquim Veríssimo Serrão, portanto, enfim, quem sabe um bocadinho de historiografia sabe que isto são dois nomes de peso. De peso. E o Joaquim Veríssimo Serrão diz que o Dom António, eu estou a ler, o Dom António obteve o consentimento da Santa Sé para a organização de um processo, sendo declarado filho legítimo por sentença do Frei Manuel de Melo, a 24 de maio de 1579. Ora,
porque é que depois ele não é... porque é que isto não vai para a frente? Porque o cardeal rei, que na altura era o rei de Portugal, o tio dele, o odiava e mete-se no processo, mete-se a meio do processo como árbitro. E diz, este Manuel de Melo não interessa para nada, ele é filho ilegítimo e acabou. O que quer dizer pelo menos uma coisa, que nada era tão claro como depois passou para o geral da história. O falecido Joaquim Veríssimo Serrão, enfim, tem aqui uma série de fontes onde se vai documentar. Ele também não era uma pessoa para escrever sem fonte absolutamente nenhuma. Sim. E ele dedicou-se bastante a esta época, ao tempo do Filipino. Pois, exatamente. E, portanto, quer dizer, isto não me parece que seja assim tão claro. E há uma coisa que aparece também, que é a Violante Gomes é acusada imediatamente, é uma mulher do povo, isso está toda a gente de acordo, ou seja, não é nobre. Sim. Não é nobre. Está toda a gente de acordo, mas depois há uma divergência entre uns e outros, que é, era cristã nova ou não era cristã nova? Isso também é relevante. É relevante, porque a questão do sangue, a pureza do sangue, essas coisas todas, na altura, estava no seu esplendor máximo, e o cardeal Dom Henrique tinha sido nada mais nada menos que inquisidor geral. Do reino, portanto era o chefe da Inquisição em Portugal, e ele espalha que ela era cristã nova, além disso, a Violante Gomes, e portanto isto tinha logo dois inconvenientes para o Dom António, que era ser filho natural ou filho ilegítimo e filho de uma cristã nova, ou seja, de uma ex-judia, ou de alguém que tinha sido judeu e tinha passado a ser cristão. Em todo o caso, e não se sabendo ao certo se seria cristã nova ou não, e é óbvio que o cardeal rei Dom Henrique tinha bastante animosidade para com Dom António, não só porque ele não seguiu a carreira eclesiástica. Bastante animosidade, digamos, tenho eu por algumas pessoas. Aquilo era mesmo ódio. Era, assim, o ódio. Por dois motivos. Primeiro, porque ele não seguiu a carreira eclesiástica. Mas porquê que Dom Henrique queria que ele seguisse a carreira eclesiástica? Justamente para ele não ser uma sombra. Exatamente, para não ter filhos. Porque, como é óbvio, para não ter filhos e para ele próprio, mas filhos também não tinha o Dom Henrique, e também para ele próprio não ser uma sombra que tivesse possibilidade de se assumir como herdeiro do trono, porque de facto, a ser verdade que ele era legítimo, ou ele a ser legitimado, ou a ser reconhecido como legítimo, ele tinha precedência em relação ao cardeal Dom Henrique, porque o infante Dom Luís era mais velho. O infante Dom Luís era o segundo, agora, a seguir ao João III. Também há uma coisa, como é óbvio... O cardeal é filho do Dom Duarte, salvo erro. De um Dom Duarte. Não. O Dom Henrique era irmão de Dom Luís, portanto ele era tio de... Não. Mas o Dom Manuel tem um filho chamado Duarte, que é o pai do cardeal. Não. O cardeal é filho de Dom Manuel. O cardeal é filho de Dom Manuel, tens razão. E é mais novo do que o Dom Luís. É dos mais novos, eram 11 irmãos ou 12. Sim, só da segunda mulher dele. Sim. E depois ainda há da terceira mulher, aquela infanta Dona Maria, que nós também já falámos aqui, quando foi daquele episódio da Corte das Mulheres. Sim, da infanta Dona Maria. Também tem um rapaz, mas morre com... É o Dom Miguel da Paz, esse é o mais velho de todos. Não, esse é o mais velho, mas também da terceira mulher também há um rapaz... que morre sem deixar com 3 notícia. anos, Sim. Mas dentro destes, agora também há aqui uma outra questão, é que, como é óbvio, há movimentações políticas em 1579 para se reconhecer ou não Dom António, porque isso fazia toda a diferença. Fazia a diferença entre haver um herdeiro legítimo ou haver a possibilidade de Filipe II herdar o trono. Mas é que isso é visto mais uma vez com os olhos de hoje, porque tu repara, na altura o Dom António tinha o apoio dos pés descalços e da pequena nobreza. Era muito raro a pessoa da grande nobreza. Até porque num episódio que tu dizes... Até aí tem o paralelo com o seu antepassado, o mestre Davi. Mas só que, como tu também disseste, Espanha já não era Castela só. Sim, era um contexto completamente diferente. Era um país muito mais importante e muito maior. E França e Inglaterra também não tinham a importância que tinham tido no século XIV. Por exemplo, a Inglaterra tinha uma importância enorme com aquelas coisas de arqueiros, com as divisões de arqueiros dos 100 anos e tal, e que mandam para cá também e fazem a tática isto era uma fase em que, por exemplo, França estava, nós também já fizemos um episódio sobre isso, no contexto das guerras religiosas, no fim da dinastia de Valois, no começo dos Bourbons. E a Inglaterra tinha tido aquelas diversas
e conturbadas questões do Henrique VIII, que depois Exato. é quem sucede a Isabel I, e era rainha Isabel I, e Isabel I era uma primeira fase, até nem quis apoiar o periodocrato. Mas numa segunda fase Sim. apoiam com o Francis Drake, como tu disseste, que vem para cá. Mas a grande nobreza, e isso foi uma das coisas que até surpreendeu os ingleses, a começar pelo Dom Teodósio, que era Duque de Bragança. Que era o próprio do Duque de Bragança. O Duque de Bragança, portanto, que é o pai ou avô de Dom João IV. Não, avô de Dom João IV, se não me engano. O próprio Dom Teodósio toma partido de espanhóis. Porque a grande nobreza portuguesa toma partido do Filipe. E toma partido do Filipe porque o Filipe tem muito mais para distribuir, digamos, do que o Dom periodocrato. António. O Dom António tinha má moeda, como tu disseste, e conventos, ou mosteiros, ou pouco mais. Há só aqui mais um ponto, que é o ponto da questão da legitimidade da sucessão. Porque na altura não existiam regras escritas, não havia uma Constituição. Também não havia bem países, portanto isto não era uma questão de portugueses e espanhóis. Exato, era uma questão de legitimidade dinástica. Exatamente. E nesta questão de legitimidade dinástica, não existindo regras escritas, e depois aquelas atas de Lamego, que também sabemos que de 1641, que foram forjadas, o que existia na altura, o que se aplicava era o costume, o direito consuetudinário. E muito dificilmente, mesmo que Dom António fosse reconhecido como, de uma forma clandestina, em vez de fosse um casamento que não gerasse controvérsia, seria um casamento público. Sim, claro. Mas, eventualmente, pode-se alegar que casaram secretamente exatamente porque era um casamento controverso, certo, e que não seria aprovado pela família real, não é? Não, até porque e mesmo que o casamento se tivesse sido efetivado, poderia ser, não é? O infante Dom Luís podia chegar com Violante Gomes a um prior, a um bispo, a um padre qualquer, e dizer que se tinha casado, e ele assentava e reconhecia. Mesmo que isso acontecesse, eu duvido que, aplicando o direito consuetudinário, um filho deste casamento pudesse suceder no trono. Às regras do século XVI. Certo. Mas isto porque a mãe era uma... Mas o que eu quero é que dizer com este reconhecimento do tal Manuel, como é que ele se chama? Manuel de Melo, acho eu. Não, é Manuel de Melo. Este reconhecimento do Frei Manuel de Melo, que o faz, naturalmente, a pedido do António, e depois o Vaticano, ou Santa Sé, reconhece que pode ter havido o casamento e tal, e isso abriu uma porta para a tal legitimidade da sucessão. Repara que isso nunca foi reconhecido. Nem pelo cardeal, pode-se dizer só que foi uma questão do cardeal rei Dom Henrique, que não gostava do Dom António Prior do Crato. Mas também não foi reconhecido por Dom Sebastião. E repara que Dom Sebastião... Não, aqui, nesta altura, o Sebastião já estava morto e enterrado. Mas antes, atenção, porque o Dom António foi muito amigo do Dom Sebastião. Exato. Mas a questão não se punha. Então, mas o argumento... Henrique, repara, mas punha-se porquê? Porque Dom Sebastião não tinha descendência. Não, mas e como não tinha... Está bem, mas já tinha 20 e tal anos. Esperava vir a ter ainda. Quer dizer, o Dom Sebastião, se não tivesse morrido ou cometido idiotice total de ter ido para Alcácer Quibir, provavelmente a dinastia podia continuar, porque ele ainda era... Sim. Ainda tinha 20 e poucos anos. Mas Dom Sebastião sobe ao trono em 1500, sobe ao trono, quer dizer, começa a governar com a idade de 14 anos, sim, que era a idade na altura. Antes disso era a mãe e foi a avó, a rainha Dona Catarina, e depois o infante Dom Henrique. O cardeal, pois. Mas quando ele começa a governar com 14 anos, em 1568, até que morre em 1568, são 10 anos. Sim. Durante estes 10 anos, não existia um herdeiro do trono. Pois não. Porque se Dom Sebastião poderia ter reconhecido o primo como legítimo, o tio, que ele não era primo, estava na geração acima, o periodocrato. O periodocrato era tio. Estava numa geração acima de Dom Sebastião, sim. Mas ele não reconhece nem este tio, nem nenhum tio. Também não reconhece propriamente o Dom Henrique. Quer dizer, o Dom Henrique aparece porque o Dom Henrique era cardeal. Sim, mas o Dom Henrique já estava legitimado pela própria regência e por ser inquestionavelmente um infante, não é? Pois era. Não havia dúvida. Não havia dúvida nenhuma. Não havia dúvida. Em relação a este, é que existia uma dúvida, ele reclamava, porque o pai já tinha morrido, ele reclamava o seu direito ao trono, que nunca lhe foi reconhecido por Dom Sebastião. Ou seja, ninguém da família real, nem a rainha Dona Catarina, nem o cardeal rei, podia-se dizer, aquilo foi só uma embirração do cardeal rei Dom Henrique. Mas não. Mas é que havia... Mas atenção, porque a gente está a centrar isto, que é periodocrato Filipe II, mas havia mais... Mais candidatos, pois havia. Havia
a Catarina de Bragança, a Catarina, duquesa de Bragança, Sim. não é? Que era, e existia o Manuel Felisberto, que até era bonito a gente ter um rei chamado Manuel Felisberto, que era o Duque de Saboia. Havia um Ranúncio, que era príncipe de Parma. Isto eram todos, e a Catarina de Médicis, sendo que a Catarina de Médicis era uma importante candidata, porque era a Rainha-Mãe de França. Era a Rainha-Mãe de França, mas essa com muito menos direitos. Com menos direitos. Mas, na verdade, o periodocrato deve-lhe muito, porque o periodocrato passou o fim da vida às custas da Catarina. Sim, Catarina no fim da dinastia de Valois. Sim. O fim da dinastia, ele vive do dinheiro que lhe é da dado. Caridade. Não é bem uma caridade, é uma tensa, uma bolsa. Sim, mas não tinha a obrigação de fazer, não é? Portanto, foi Eu acho que ela tinha má consciência, porque não o tinham apoiado tanto como os ingleses. Aliás, na história dos ingleses, se me é permitido fazer um grande parênteses da história, dessa história dos ingleses, nasce uma frase feita em português, que é extraordinária, não é? Porque o Francis Drake vem, fundeia ali na Baía de Cascais, o Dom António vem também e fica tudo à espera do resto da armada cá desembarcar em Peniche. Simplesmente, a armada nunca desembarca em Peniche, mas também não é por nada, é porque entretanto tem peste, acontece tudo o que é de mal. O Dom António também é uma pessoa com azar. Sim. E daí ficou a frase dos amigos de Peniche, que são aqueles que nunca dizem que sim, mas nunca concretizam. Nunca concretizam. Essa frase é um amigo de Peniche, ou são amigos de Peniche, coitadas, as pessoas de Peniche não têm culpa nenhuma, não é? Aquilo era só um sítio geográfico. Depois inventaram-se várias histórias, porque as pessoas de Peniche eram assim, era assado, não é nada. É porque era ali que deviam desembarcar as tropas inglesas que vinham repor, digamos, a legalidade, do ponto de vista do Dom António, a legalidade do país. Mas há aqui um ponto também ainda importante, e não querendo maçar muitos ouvintes, nem a ti, com estas questões da sucessão, sobretudo da sucessão, do direito de sucessão, até mais de direito. É óbvio que Filipe II, na altura, e como tu já referiste, havia outros possíveis candidatos ao trono, não era quem tinha melhor direito ao trono de Portugal. Quem tinha melhor direito ao trono de Portugal, do ponto de vista da sucessão dinástica, era a duquesa de Parma, Maria. Sim. Porquê? Porque era a filha mais velha do infante Dom Duarte. E aí, completamente, se formos só para os que eram claramente legítimas... Exatamente. Era a mulher do Ranúncio. E eu agora, era favorável a isso, só para termos um rei só para ter um Ranúncio primeiro. Mas o que é que aconteceu? Estes duques de Parma eram muito próximos de Filipe II, portanto imediatamente renunciaram dos seus direitos. Sim. Ou seja, eles ao renunciarem dos seus direitos acabam por ir ter a Filipe II. E Filipe II é o melhor rei se torna... é o melhor rei de Portugal depois, do meu ponto de vista. Filipe II foi um rei importante, nós já aqui referimos várias vezes, era uma pessoa que, apesar tendo um lado sombrio, mas tinha também grandes qualidades administrativas. Mas Filipe II, exatamente por não ser o candidato de maior legitimidade dinástica, ou de melhor legitimidade dinástica, tendo-a, mas não sendo de mais legitimidade dinástica, reúne cortes em Tomar. Exato. E aqui ele aplica, e aqui é inatacável, porque ele aplica o direito consuetudinário, ou seja, exatamente como se passou na crise de 1383, em que o mestre Davis não era quem tinha melhor direito, as cortes aclamam no rei e elegem no rei. Aqui já é um facto consumado, porque enquanto em 1383 há de facto uma votação das cortes e uma aclamação de Dom João como rei, aqui Filipe II já se apresenta como rei. E aqui falta ao Dom António, falta um João das Regras. Falta-lhe quase tudo, falta-lhe o exército, falta-lhe... Está bem, mas falta também alguém que argumente sobre a validade da candidatura dele. Claro. E aí, como é que chama o sogro do João das Regras, nunca me lembro, Álvaro Pais, não é? Sim. Álvaro Pais e o João das Regras são fundamentais nas cortes para dizer uma coisa que na altura era um bocado extraordinária, porque na altura era sempre, o rei era pela graça de Deus, ponto final, não é? E em 1383 foi também por... Era pela graça de Deus, mas eles combinaram a graça de Deus com o desejo do povo. Com o desejo do povo. É por isso que uma parte da historiografia, nomeadamente aquela mais ligada ao Partido Comunista, acha que aquilo é uma revolução. E chama-lhe a Revolução de Lisboa. Exato. Aquilo não tem nada de revolução, mas quer dizer... Era de facto, aliás, sempre que houve uma alteração, até à vontade do rei,
porque não era o rei que competia nomear sucessor, como o sucessor era o por direito dinástico, ou seja, um rei não podia dizer... Era por direito divino. Filipe II, por exemplo, afastou um filho, prendeu um filho para ele não lhe suceder no trono. Mas mesmo quando, estou-me a lembrar agora do caso de Dom Duarte. Dom Duarte, quando morre precocemente, o filho Afonso V ainda é menor, tem cerca de 6 anos. E ele designa a mulher, Leonor de Aragão, como regente. Sim. E quando Dom Pedro assume a regência, ele convoca cortes. Para as cortes legitimarem a passagem da regência. Ou seja, havia aqui, de facto, um papel muito importante das cortes como uma espécie, não diria de tribunal constitucional, é uma comparação sim, ou como não existindo uma lei constitucional, eram as cortes que validavam a sucessão e a escolha. Nas cortes nem havia grupo parlamentar do PS. Não, foi uma comparação, como os nossos ouvintes perceberam, anacrónica. Mas só para se perceber. Era algo que conferia legitimidade Exato, a decisões tomadas. Que legitimava, exatamente. Legitimava decisões ou não. E, de facto, a gente pode perguntar porque é que o Dom António nunca convocou umas cortes. Não teve capacidade para isso. Porque não teve capacidade. Porquê? Porque a grande parte da nobreza e do clero, porque a começar pelo cardeal Dom Henrique, estão contra ele. Claro. Ele quando muito, tem ali uns pé-rapados. Claro, agora, no caso, se voltarmos a fazer o paralelo com o início da dinastia de Avis, também boa parte da nobreza estava, inclusive o próprio pai do Nuno Alves Pereira, estava com o Juan I de Castela. Sim. Agora, não havia uma capacidade na altura de se prometer o que Filipe II prometeu. Não é? A principal nobreza do reino, e numa altura em que também a principal nobreza do reino estava bastante depauperada depois de Alcácer Quibir. Portanto, o contexto era completamente diferente. E a história não se repete, de facto. Às vezes tem coincidências, tem pontos comuns. É assim, agora, o Dom António, vamos lá ver, se a gente olhar para a história do Dom António, o Dom António também tinha uma infância, como é que é dizer? Tinha uma infância, não, uma juventude que também não augurava um grande futuro, não é? Porque ele acho que era um bocado... Estroina, e também foi por isso que o Dom Henrique se zangou com ele. Pois. Porque ele era um bocado não era particularmente interessado na devoção e na castidade e na vida religiosa. E era um bocado daquele grupo de fanfarrões do Dom Sebastião, não é? Também fazia parte, porque eles eram amigos, como já disse, aliás, foram juntos para Alcácer Quibir. Ele Alcácer Quibir é feito prisioneiro e é solto porque mente com todos os dentes que tem na boca aos carcereiros, não é? Ele faz passar por um tipo sem importância nenhuma. Sim. E paga-lhe um pequeno resgate, não é? E pedem um pequeno resgate, uma coisa que para ele era nada. Ele tinha uma cruz e dizia, não, esta cruz foi o Papa que me deu e se eu não chego a casa até ao dia 1 de janeiro, perco não sei o quê, as indulgências e tal. Mas eu sou um pobre coitado. Ou seja, era teatral. Era teatral. E os tipos disseram, bem, este gajo é um pobre coitado. Pedem um resgate que era fácil de pagar e foi pago e ele voltou. Voltou para reclamar o trono. O que não, certo. Porque ele sabia que o Dom Sebastião tinha morrido. Não estava à espera que ele voltasse num dia de nevoeiro. Provavelmente ele viu o Dom Sebastião morto. Não sei se viu-se, não faço a menor ideia. Mas, quer dizer, há uma possibilidade de ele saber que o Dom Sebastião estava efetivamente morto e não... Pois, e talvez num contexto diferente, ainda numa fase anterior a Filipe II, eventualmente ele voltaria, até poderia ser levado e as pessoas aderirem à sua causa. Mas, de facto, ele só depois da morte do cardeal rei Dom Henrique é que se assume verdadeiramente com capacidade para... Ele até também tinha poucas hipóteses, porque as pessoas que, depois do desastre de Alcácer Quibir, as pessoas passaram a olhar para o Dom Sebastião de uma forma muito negativa. Sim, como alguém que foi muito temerário, para não dizer mais do que isso. E para o Dom Sebastião e para aqueles fidalgos todos que foram com ele, entre os quais o Prior do Crato. Que o acompanharam, claro. Entre os quais o António Prior do Crato. E, portanto, quer dizer, ele não tinha, não tinha condições políticas, como se diria hoje. E, mais uma vez, sob um ponto de vista legal, porque isto é interessante quando estamos aqui a falar de direito de sucessão na altura e de legitimidade dinástica, é como se estivéssemos a falar de direito constitucional à época. Certo. Porque, no fundo, eram as regras da lei fundamental de como se sucedia no trono. Ele, ao não ter sucedido imediatamente a Dom Sebastião,
portanto, não lhe sendo reconhecida a legitimidade para isso, é logo uma machadada muito grande nas suas pretensões do ano seguinte, porque ele continuava... Sim, mas ele quando chega cá já está o outro instalado. Porque... Então, mas se ele fosse, de facto, se ele fosse legítimo, olha, voltou, o legítimo herdeiro do trono, Sim, tá bem, faça mas favor. Mas era preciso que os outros o reconhecessem, não é? Exato, e ele não foi reconhecido. Ou seja, Exato. ele não é a não ser reconhecido só por Filipe II. Ele também não era reconhecido pela família real portuguesa. Vamos lá ver, o Filipe II até o trata relativamente bem. Pois até procura chegar a um entendimento. Oferece-lhe ducados, oferece-lhe dinheiro, oferece-lhe várias coisas para ele desistir daquela empresa pretensão, sim. Na qual não tinha o mínimo Hipótese de sucesso. Exato. Portanto, o Filipe II não é quem o trata pior. O tio tratou muito pior, o cardeal Dom Henrique, e várias pessoas da família dele. Que influi para ele deixar de ser periodocrato, que o afasta do reino, que o desterra. E que o desterra pela segunda vez. Porque ele é desterrado muito pouco antes do trono ter ido parar às mãos de Filipe II, de Espanha, Filipe I de Portugal. O cardeal rei Dom Henrique tinha como candidata preferida, numa fase inicial, a duquesa de Bragança, Dona Catarina. Portanto, Dona Catarina, filha deste infante Dom Duarte. Sim. Que acabou por não... Diz-se, ou parece que já na fase final, ele morre em janeiro de 1580, e já nessa fase final já estava bastante convencido que a sucessão iria passar por Filipe II. Filipe II, sim. A Dona Catarina era mulher de Dom Teodósio. Era mulher de Dom João, portanto, portanto era nora e depois há o Dom Teodósio II. Pois, eu não sei. Ao Dom Teodósio I e ao Dom Teodósio II. Isto é uma pena a gente não ficar com renúncia, com Teodósio, com nomes tão bons. Com Teodósio tivemos um Teodósio herdeiro do trono. O filho mais velho de Dom João IV era Teodósio. Eu sei, mas morreu e foi o Dom Duarte. E portanto... Foi o Afonso VI. Não, o Afonso... Quem? O Afonso VI. O Afonso VI. Eu disse Dom Duarte, isso é do João I, não é do João II. É o Afonso VI, que também não era bom da cabeça, coitado. Mas perdemos aqui grandes oportunidades. Teodósio, Ranúncio, Felisberto, quer dizer... Não, aqui sobretudo há uma causa, de facto, e depois há um regresso e há uma tentativa. Eventualmente, até podemos considerar que durante aquele tempo em que permaneceu nos Açores, se terá sido ou não, ou seja, ele a reinar terá reinado numa parte ínfima do território, não é? Sim, considerando todo o espaço português da época, eu não considero que ele tenha sido rei, porque não teve capacidade para exercer a soberania sobre o território. Na historiografia ainda há essa polémica do Dom António I, sim. Mas isso eu considero que não. Eu também acho que não, nunca foi. E não é só uma questão de ter sido aclamada, porque, por exemplo, voltando aqui à crise de 1383, Dona Beatriz também foi aclamada Rainha de Portugal. Pois. E nós não a consideramos como Rainha de Portugal. Não. E ela foi aclamada. E Dom António também foi aclamado, só que não exerceu soberania sobre o território português. Nem nunca teve condições. Para isso. Aliás, pegando naquele livro do Senalino, que é de quase nada a quase rei, este é o contrário, de quase rei a quase nada. Não, de quase rei a nada. Mesmo. Quase nada, enfim. Ainda tinha lá os maravedis da dona... De França e de França, lá da Catarina de Médicis. Mas enfim, é uma. E agora, já que estava a falar de nomes, devo dizer também que um dos nomes mais populares portugueses, que é António, não deu rei nenhum. Falhou este e não houve mais nenhum. Pois não. É uma coisa é curiosa, não é? É uma coisa curiosa, de facto. Sim, será o nome. José tivemos um, estava agora. José, mesmo assim, ainda tivemos. E Manuel e Afonso, João, Pedro. Tal. Também não tivemos Paulo, por acaso. Não, Paulo também não tivemos nenhum. Mas de facto, António, que é dos nomes mais. Deve ser o nome mais comum português neste momento. Sim. Ao longo da história. Aliás, tem a ver com Santo António de Lisboa. Exato. Tivemos vários infantes Antónios. Por exemplo, um irmão de Dom João V, assim que me lembro de repente, mais um ou outro, mas de facto não tivemos nenhum rei. Isso é verdade. É verdade. E também não foi, parece-me, também não foi este Dom António. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência.
Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.